Olá, pessoal! Então, nessa videoaula, nós iremos fazer a introdução do capítulo 9, que tem como tema o que é a sociedade moderna. Então, nesse capítulo, vocês irão estudar sobre a sociedade, como era nesse período moderno, como era a política, o desenvolvimento econômico, social. Então, para iniciar aqui esse capítulo, eu irei falar de um pensador muito importante que se destacou muito nesse período dentro do contexto político, que é o pensamento político do filósofo Nicolau Maquiavel. Eu acho que até vocês já ouviram falar, né, da política maquiavélica. Então, esse termo ele surgiu a partir do pensamento aqui desse filósofo italiano Nicolau Maquiavel. Então, a teoria anterior a Maquiavel. Antes de eu falar da teoria anterior a Maquiavel, vamos conhecer mais um pouco aqui sobre ele. Então, esse filósofo, ele viveu entre 1469 a 1527. Ele é natural de Florença, que é uma cidade lá da Itália. E Maquiavel desenvolveu diversos aspectos relevantes acerca da política. Uma das tantas fascinações do autor consiste em compreender como ocorre a conquista, a manutenção e a perda do poder. Então, uma das grandes reflexões de Maquiavel sobre a política era a questão de como a pessoa ela consegue chegar ali no poder e o que é que ela pode fazer para se manter muito tempo no poder. E como é que ela chega a um ponto em que ela perde esse poder? Né? Então, esse foi um pensamento que, a partir de suas reflexões, ele pôde contribuir muito para o período lá de sua época no contexto político. Então, aqui, como eu estava falando, né, a teoria política anterior a Maquiavel. Então, para a gente entender o contexto de Maquiavel, nós devemos retornar a um período bem antes dele, né, muito antes dele, para saber como foi que surgiu a questão do poder, ou seja, a questão da democracia também. Então, o italiano Nicolau Maquiavel ele foi um dos precursores do realismo político. Ou seja, ele tratava ali essa reflexão, a sua teoria diante da realidade, que é o poder e o conflito, né? A gente sabe que onde existe poder, também existe conflito. Então, para compreendermos sua contribuição à teoria política moderna, temos de retomar algumas ideias sobre polis e a política da Grécia Antiga e compará-las com as transformações desse pensador. Então, voltando lá para o período da Grécia Antiga, né, temos aqui o mundo grego. Por que chamamos de mundo grego e não civilização Grécia, né, ou civilização antiga? Então, pessoal, chama-se mundo grego devido à sua localização geográfica que dificultava o acesso de outras pessoas para chegarem nesse território, o qual é a Grécia. Então, na Grécia Antiga é dividida em cidades-estados e essas cidades-estados chamamos de polis. Lá dentre essas cidades-estados teve duas que se destacaram bastante, que foi a cidade-estado, ou podemos chamar de polis, né? Esparta e de Atenas. Aí voltando aqui para o contexto político, né? Lá do mundo grego. Então os espartanos, ou seja, a polis lá de Esparta, eles tinham uma organização política voltada para a oligarquia, ou seja, oligárquica, aonde um pequeno grupo vai comandar ali a sociedade. E esse pequeno grupo geralmente são da mesma família. E já como é que funcionava a política lá em Atenas? Atenas tinha uma organização política conhecida como democracia, né? Ou seja, democrática, que foi dali que surgiu a democracia que hoje, na nossa sociedade, aqui no nosso país, vivemos. E já que nós nos espelhamos muito, né, na democracia ateniense, lógico que não é a mesma democracia que eles viviam naquele tempo, mas surgiu nessa polis, então vamos focar nosso estudo mais aqui em Atenas. Então, pessoal, a democracia lá em Atenas, será que era todas as pessoas que poderiam participar da democracia? Não. Só quem poderia participar da democracia eram os cidadãos. Mas quem eram os cidadãos? Era toda pessoa?
Será que é como a nossa sociedade, a partir do momento que alguém nasce, ser registrado e aí ela já passa a ser um cidadão? Não, só quem era considerado cidadão em Atenas era homens livres com mais de 18 anos, né? Ou seja, temos aqui, participava do governo e tinha muitos direitos. Os cidadãos podiam ter propriedade e pagavam impostos. E esses cidadãos não trabalhavam, né? Diferente da nossa sociedade, que o cidadão ele tem que trabalhar para poder ter ali uma vida digna. As mulheres não eram consideradas cidadãs, então elas eram livres ou não tinham direitos nenhum. Elas não podiam participar da política, elas sempre deviam obediência ao homem, o pai ou o marido. As ricas ficavam em casa, as pobres trabalhavam. E outra classe social que não era considerada cidadão eram os estrangeiros. Eles eram livres, mas não participavam da política, pagavam imposto e serviam ao exército. Eles não podiam ter propriedades. Normalmente, eles trabalhavam no comércio. E outra classe também que não poderiam ser considerados cidadão, eram os escravos. Eles não eram livres, eram propriedade de alguém, ou seja, de algum cidadão. Eles eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Eles trabalhavam na agricultura ou no serviço doméstico. Então, aqui, quem era considerado cidadão lá nessa época, na polis de Atenas, da Grécia? Eram homens livres, maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense. Mulheres, estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos de jeito nenhum, ok? Então, continuando. Ainda falando aqui sobre a democracia ateniense, né? Então, na democracia ateniense, o conceito de cidadão, já falei aqui para vocês, né? A cidadania, ela era restrita, somente os cidadãos poderiam participar da democracia, e era de forma direta, né? Da onde todos os cidadãos podiam fazer as suas escolhas, podiam escolher algum representante, escolher a melhoria ali para a sua polis. Outro conceito também que está dentro da democracia ateniense é a isonomia, né? Ou seja, a igualdade. Mas essa igualdade era todas as pessoas que moravam lá em Atenas, na Grécia Antiga? Não. Essa isonomia era a igualdade entre todos os cidadãos. Só eles tinham o mesmo direito e os mesmos deveres, só entre eles. E outro termo também é o ostracismo. O que é esse ostracismo? Era uma punição para aquele cidadão que desrespeitasse as leis ou desrespeitasse alguém entre eles ali. Então, eles recebiam um tipo de punição. A punição mais comum era perder o título de cidadão e por algum tempo, né? E aí, os outros cidadãos, eles resolviam se aquela pessoa que tinha recebido o ostracismo ia voltar a receber o título de cidadão ou continuava fora, né, de participar ali das decisões políticas dessa época, ok? Então, esse aqui foi só um contexto para vocês entenderem de onde foi que surgiu a democracia, de onde que vem ali o contexto de poder. Aqui é só uma imagem, lá, uma figura que retrata lá a Grécia Antiga, né? No local, eles faziam os seus debates em praça pública, no local chamado Ágora, e lá se reunia todos os cidadãos para resolver algum problema que tinham na sua sociedade, ou seja, tinha na sua polis. Então, voltando aqui para o nosso filósofo lá da modernidade, Maquiavel, vamos entender aqui mais de uma das suas contribuições. Então, ao contrário da maioria das nações europeias, a Alemanha e a Itália no século XVI permaneciam fragmentadas em inúmeros estados sujeitos a disputas internas e a hostilidades entre cidades vizinhas de outras nações. Ou seja, a partir desse contexto histórico que Maquiavel estava vivendo naquele tempo, ele estava percebendo ali que a sociedade em que ele estava vivendo estava se despedaçando, estava sendo fragmentada, né? Alguma parte da sua região,
do seu local estava sendo conquistada por disputas entre nações, e a Itália estava nesse total contexto fragmentado. Então, a Itália sofria especialmente com a ganância de outros países, como a Espanha e a França, que assolavam a península com ocupações intermináveis, ou seja, a Itália estava praticamente sendo dominada por outros países, porque estava perdendo muito nas guerras e estava sendo conquistada por outros países. Então, na Itália, a Itália dividida, o Florentino Nicolau Maquiavel ele observa com apreensão a falta de estabilidade política de diversos principados e repúblicas que dispunham cada um de sua própria milícia, geralmente formada por mercenários. Então, Maquiavel ele vai observar e ele diz que todo esse contexto, essa fragmentação que a Itália está passando é devido a falta de poder, a falta de alguém ali com um pulso forte ali para poder comandar, para poder ali representar a sua nação. E esses mercenários eram o grupo de pessoas que estavam comandando a Itália naquela época, ou seja, era um grupo de uma família só. Então, Maquiavel ele foi o único filósofo dotado como renascentista da história da filosofia, ou seja, os seus pensamentos eles surgiram junto com o Renascimento. Então, por isso que ele ficou conhecido como filósofo renascentista. Então, ele foi um importante teórico que construiu como deveria ser um governante e o que poderia fazer para obter êxito. Então, ele foi filho de advogado, desde cedo ele foi introduzido nos estudos clássicos, sendo fortemente influenciado pelas obras de Platão e Aristóteles. Considerado o principal pensador político da Itália renascentista, ele foi funcionário da República de Florença e as suas principais obras são O Príncipe, Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio e A Arte da Guerra. Então, O Príncipe é a obra aqui que nós vamos focar nele para poder entender aqui a sua teoria sobre como ele falava, o que é preciso para que uma pessoa passe mais tempo no poder. Então, aqui a obra O Príncipe. Ele resolveu escrever essa obra dele como um manual de instrução para, naquela época, entregar aos mercenários, né? Ou seja, aquelas pessoas que estavam governando a Itália. Então, ali eram algumas sugestões que ele ia dar para as pessoas que estavam ali no poder daquela época. E aí, até hoje, as pessoas que querem se manter no poder, tem algumas pessoas que pegam alguma referência aqui dessa obra, O Príncipe, e realmente em alguns pontos ajuda sim a manter a organização na sociedade, a se manter mais no poder. Em alguns casos, é claro. Então, falando aqui da obra dele, né, O Príncipe, ou podemos dizer também que seja um manual de instrução, eu vi um aqui. Tem dois pontos importantes. Ó. O Príncipe, ele fala, nessa obra dele, das faces do governante. Ele diz que o governante, a pessoa ali que está no poder, tem que ter faces. Ou seja, uma face quando está em público, quando está ali em sociedade, e outra face quando ele está sozinho, né? Então, essa é uma das estratégias para se manter no poder. Outra, ele diz que o governante, né, ou príncipe, esse príncipe que ele chama é aquela pessoa que está no poder. Então, ele diz que o príncipe deve conhecer a máquina. Que máquina é essa? Conhecer a sua sociedade, como ela está ali no momento. O que é que ela precisa ser mudada? Ou o que é que ela precisa ali manter e continuar para de Então, aqui, ó, um príncipe não precisa ser amado. Isso aqui tá dentro da obra dele. Então, ele afirma que o príncipe não precisa ser amado, ele deve ser temido e respeitado, mas não pode ser, de jeito nenhum, odiado. Ou seja, o príncipe é o governante. As pessoas devem gostar, devem amar ele.
E, ao mesmo tempo, as pessoas devem ter medo dele. Em um certo momento, quando você tem medo de uma pessoa, você passa a respeitar ela, não é verdade? Através ali de uma certa obrigação. Eu tenho que respeitar, eu sou forçada a respeitar, então eu vou ter medo dela, né? Quando você tem medo da sua mãe ou seu pai, você passa a respeitar ele. Mas de jeito nenhum, o príncipe ele deve ser odiado. Então, outro ponto importante aqui da obra dele, ó, quem quer que o governe o Estado, a nação deve lutar para sua glória própria e para o sucesso do Estado, ou seja, deve ter os seus interesses pessoais e também para o sucesso ali da nação, do Estado, da cidade, seja lá qual for ali o meio que ela está comandando. Então, se o governante tem duas faces, é agressivo e ele é brando, se ele faz tudo isso, é porque os fins justificam os meios. Então, quando vocês ouvirem falar dessa frase, né, os fins justificam os meios, vocês se lembram aí da obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Esse conteúdo, pessoal, ele está sempre frequente em questões de vestibulares, em questões de Enem. Então, é importante vocês focarem o estudo de vocês nesse conteúdo. Então, aqui, ele diz, né? Se o governante ele é agressivo e de repente ele muda ali, vai ser uma pessoa calma, uma pessoa ali carinhosa. Tudo isso que ele faz, né? Essa modificação de personalidade que ele faz, só tem uma justificativa, ou seja, os fins justificam os meios. Então, o príncipe é o manual de como um bom governante deveria agir, como já foi dito, né? Então, eu tenho aqui dois contextos também que está dentro da obra dele, o príncipe, que é a virtude e a fortuna. Mais na frente eu vou falar, né, sobre a virtude e a fortuna, então vamos entender aqui o significado. Então, entre as características que um príncipe deveria conter, Maquiavel acrescenta a virtude e a fortuna. O que é essa virtude? A virtude é baseada no conceito grego, que significa força, valor, qualidade. Então, um príncipe de virtude é aquele governante capaz de promover alteração na realidade política existente, ou seja, longe da ideia da bondade cristã. Ele afasta totalmente do contexto da reflexão dele a questão de bondade, a questão de religião, de crença. Então, esse aqui é a virtude, né? Está relacionado ao valor, seu valor, a sua qualidade. E a fortuna? A fortuna, ela trata da ocasião oportuna, ou seja, o acaso. Em momentos de sorte, o príncipe deve saber aproveitá-la. Ou seja, nesse momento em que o príncipe ele vai saber aproveitar essa sorte, ele vai aplicar a sua virtude, ou seja, ele vai usar o seu valor nesse momento, ele vai usar a sua qualidade nesse momento. Ele afirma que nem todo momento você deve se fazer de bonzinho, você deve fazer assim de pessoa agradável. Não, você deve saber aplicar a sua qualidade em determinado momento. E isso ele chamou de fortuna. Então, continuamos. É reconhecido, né, o Maquiavel é reconhecido como fundador do pensamento da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e também sobre o governo, como realmente são e não como deveriam ser, né? Você se lembra que nos primeiros slides, no primeiro, se não me engano, a gente falou sobre a realidade, né? A gente falou que Maquiavel afirmou que o príncipe, ou seja, o governante, ele tem que conhecer a sua máquina que ele vai usar, que ele vai comandar. Ou seja, ele trata a teoria dele com a realidade, como as coisas são e não como as coisas deveriam ser. Então, como renascentista, né, Maquiavel utilizou-se de autores e conceitos da antiguidade clássica de maneira nova. Um dos principais autores foi o Tito Livio, além de outros lidos através de traduções latinas, e entre os conceitos apropriados por ele encontra-se o virtude e a fortuna, né, que foi esses dois conceitos que nós vimos anteriormente. Então, através ali das obras do Tito Livio, lá da Grécia Antiga, traduzido em latino, né,
ele criou esse conceito, ele aperfeiçoou esse conceito diante das outras obras de outros autores, né? A Virtude e a Fortuna. Então, aqui, falando-se de realismo político, temos aqui duas características principais do realismo político, que a primeira é pensar nas coisas como são e não como deveriam ser, já falei, né? Então, ele falava que o poder, que o príncipe, ele tem que viver a realidade, não pensar, se eu for eleito, se eu chegar ao poder, vamos fazer isso, vamos mudar aquilo. Não, você tem que viver ali a realidade, saber o que está ali sentindo na sua pele para poder fazer as modificações. O segundo ponto, ele desvincula a política da ética, como eu falei para vocês, tanto da ética também, pessoal, como da religião, né? Ele afasta totalmente do pensamento dele a ética e a religião. Ele diz que em algum momento o príncipe ele deve ser, podemos dizer assim, mais educado mesmo, ele deve agir ali com grosseria mesmo, que era para segurar ali, para ter um grande respeito ali no que ele está vivendo como governante, como príncipe, como diz Maquiavel. Então, temos aqui 6 regrinhas da obra O Príncipe, né, para você ser um bom príncipe, para você ser um bom governante e passar muito tempo no seu poder. Ele faz a distinção entre a virtude e a fortuna, que foi o que eu falei para vocês, né? A distinção e a virtude é o seguinte: a virtude são as suas qualidades, a sua força, né, a sua coragem. Virtude é aquilo que você é ali realmente. E a fortuna são as situações, né, as oportunidades que a vida vai lhe dar para você mostrar quem você é, para você usar a sua virtude. A segunda regrinha, ele faz a distinção entre boas e más crueldades. Ele diz que as boas crueldades devem ser aplicada bem lenta, bem devagar. E as más crueldades devem aplicar de uma vez só, né? De uma lapada só. Que é para todo mundo sentir um impacto, sentir a dor ali no momento, mas sabendo que aquilo ali vai passar. Ou seja, os fins justificam os meios. Tudo isso é para os interesses pessoais e também para o progresso da nação. Terceira regra, ofender aos grandes ou aos pequenos. Ou seja, quando você ofende os grandes, você tem que estar se preparado para ser ofendido também, porque os grandes, ele tem um certo entendimento, ele também tem um certo poder, né? Já os pequenos não, os pequenos, eles não têm um entendimento como os grandes, né? Ele não tem ali uma defesa que deixe ele seguro para ele se proteger, né? Então, você vai ofender os pequenos, não vai ter retorno de ofensa para você. Então, ele diz, ofender aos grandes ou aos pequenos. Quarta regra, ele diz que você deve ser amado, temido ou odiado, né? Ou você é amado, ou você é temido e odiado. Que foi aquilo que eu falei no slide anterior. Ao mesmo tempo que alguém tem medo de você, aquela pessoa vai lhe respeitar, né? Ou ao contrário, ela vai lhe odiar. A quinta regra, ele diz que em certo momento o governante ou o príncipe deve agir como um homem. Mas como homem como? Respeitando as leis, né, que a sociedade tem. E em algum momento deve agir como um leão. Por que como leão? Usar ali sua garra, né? Ou usar ali a sua valentia, ou usar aquela dureza que existe dentro de você, na sua personalidade, para você lidar com diversas situações. Ou em algum momento você também deve agir como a raposa. Por quê? A raposa, quais são as características da raposa, né? A raposa, ela é sonsa. E aí, em certo momento, você tem que se fazer de sons também, né? Mostrar o que você não é, para se dar bem. Você pode até achar que é errado, mas para Maquiavel, né? E algumas pessoas que usam que a teoria dele, às vezes, se dá bem. A sexta, possui a arte de dissimulação.
ou seja, uma arte ali de se fazer ser uma pessoa aquilo que você não é, né? Bem como as características ali da raposa, ser sonso, dar unhadas e esconder as unhas, né? Então você deve dissimular ali em alguns momentos para poder chegar no poder e também passar muito tempo nele, ok, pessoal? Então, terminando aqui com a frase dele. Quando fizer o bem, faça aos poucos, que foi dito lá, né, no slide anterior. E quando for praticar o mal, é fazê-lo de uma vez só, porque como eu disse, o mal é como se fosse uma dor que você vai sentir ali no momento, um impacto, mas que vai passar e que vai melhorar diante desse mal, diante dessa dor. E o bem, todo mundo gosta do bem, todo mundo gosta da felicidade. Então, for fazer o bem, o bom governante, ele tem que fazer aos poucos, que é para a pessoa ali sentir que aquele governante, ele está preocupado com a nação, aquele governante, ele está preocupado em progredir ali no desenvolvimento, desenvolver a sociedade. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode me procurar. E um grande abraço e até a próxima aula.